E aí, pessoal, está aqui para fazer um informe da nossa reunião sobre o banco de dados, o layout, enfim, do sistema. Chegamos a algumas decisões aqui, né, alguns consensos sobre o banco de dados. O Guilherme e o Zabô vai estar explicando para vocês. A gente fica aguardando o feedback. Bom, normalmente, o Guilherme, eu vou estar falando para você uma parte do banco. Vou falar a parte do usuário e a parte dos grupos. Lembrando que essa versão não é a última versão do banco, ainda pode sofrer as alterações, isso daqui é só a gente ainda desenvolveu isso daqui para buscar um feedback e ver o que todo mundo acha disso, para ver se para fazer alterações ainda, né? Então vamos lá, aqui a gente tem a tabela de grupos de discussões, que pode ser, por exemplo, a nível de países, ou a nível de estados, ou até níveis empresariais, ou qualquer grupo de discussão que haja necessidade de chegar ao consenso para utilizar um sistema. Esse grupo de discussões, eles têm, cada grupo de discussão ele pode ter diferentes atributos obrigatórios. Então a gente criou uma tabela aqui para esses atributos. Uma outra, que é a tabela Extra Fields. Tem uma outra tabela que vão ser os atributos selecionados desse grupo. E aqui a gente tem a tabela com os valores dos usuários, que eles vão preencher. Volta um pouco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um grupo empresarial. Eles criam esse grupo da empresa e eles têm a necessidade de que se cadastre o número de matrícula do funcionário. Tem um grupo Brasil que ele tem a necessidade que se cadastre o CPF, o título de eleitor, que seja. Aqui a gente tem a tabela do usuário, que ele pode ter muitas inscrições em diversos grupos e para cada grupo que ele se inscreve, eles cadastram os pré-requisitos desse grupo. Então, se for o Brasil, ele vai fazer CPF, se for uma empresa, ele vai cadastrar o número de matrícula e por aí vai. E é isso aí. Bom, meu nome é Felipe, eu vou falar sobre os tópicos e os parágrafos e a ligação deles com os grupos e usuários. Os grupos podem, um tópico sempre vai se iniciar em um grupo. Você pode iniciar um tópico no grupo do Brasil, por exemplo, ou no grupo de São Paulo, por exemplo, e fazendo alguma pergunta, algo que você quer discutir, vai ser um tópico. Você pode atribuir várias tags a esse tópico, né? Seriam palavras-chave para ficar mais fácil de encontrar ele ou associar ele com outros tópicos, mencionar o tópico dos tópicos. Um tópico vai ser dividido em vários parágrafos, que seriam os pontos principais de da ideia, da discussão. Além disso, o tópico, como eu disse, ele é criado dentro de um grupo inicialmente, mas ele pode ser linkado com outros grupos. Eu posso pedir para que meu tópico que foi criado no grupo São Paulo seja linkado no grupo Brasil, por exemplo. No momento dessa linkagem, eu posso dizer se eu quero que o que foi votado no Brasil, o que foi sugerido no Brasil, apareça também dentro do grupo São Paulo e vice-versa. Um parágrafo, você pode concordar ou discordar de um parágrafo. Se você concorda, seu voto é contabilizado como um voto positivo, você concordou com o parágrafo. Se você discordar do parágrafo, você tem que dizer, dar uma nova sugestão, falar qual que é a tua ideia do que seria melhor para aquele parágrafo. Você dando sua ideia, discordando dando sua ideia, você vai gerar outro parágrafo, que é um irmão desse parágrafo que você acabou de discutir. A partir do momento em que esse parágrafo, o irmão, for atingir um certo nível de aceitação, algo a ser pré-definido por grupo, né? Posso dizer, por exemplo, no grupo São Paulo, que você teria que ter uma aceitação de 60% no parágrafo para ele passar a ser o consenso.
usuário, né? No Brasil seria 50% mais um, por exemplo. E como esse tópico está linkado pode estar linkado em vários grupos, pode ser que em um grupo a gente chegue em um consenso, em outro grupo a gente chegue em outro consenso, contando ou não a opinião de um grupo dentro do outro. Por isso nós temos a tabela votos que associa o usuário com o parágrafo, né? Que seria o voto positivo. E é isso, e a associação do parágrafo com o usuário vai dizer quem que iniciou aquele parágrafo. Bom, vou estar falando agora duas versões de layout que a gente pensou. Uma versão mais elaborada para que o usuário consiga ter uma visão total, um feedback visual do que está acontecendo no nosso sistema, do consenso, etc. E uma versão mais light para navegadores antigos ou máquinas não muito potentes para carregarem toda essa tecnologia. Então, essa daqui seria a visualização que te dá um feedback visual do que está acontecendo. Então, aqui você tem o consenso atual, que é os parágrafos que foram votados positivamente e alcançaram os critérios de aprovação e vieram para o consenso. Aqui você tem outros parágrafos sugeridos, os parágrafos irmãos desse primeiro parágrafo, não sei se está muito bem aqui. E aqui tem um exemplo de um parágrafo que já sofreu alteração, que já foi votado, já foi proposto pelo irmão, e esse irmão atendeu os critérios de aprovação. Então, aparece o parágrafo do consenso atual aqui, e tem uma referência para a ideia anterior dele, né, para a ideia original desse parágrafo. E tem o sistema Light, a versão Light, que ele aparece só o consenso atual, e a pessoa clicando nesse consenso atual, aparece os irmãos propostos desse parágrafo, com 3 opções de filtros de exibição. Você pode ver os mais populares, que são aqueles que têm mais votos, né? Mais participação, porque a nossa ideia não é mostrar votos, tipo, esse parágrafo teve 10 votos positivos e 5 negativos. A nossa ideia é mostrar esse parágrafo teve 15 votos. Por quê? Para que não haja nenhuma influência da quantidade de votos sobre as pessoas. As pessoas só vão ver que tem X pessoas participando, mas elas não sabem se a maioria não gostou, se a maioria não aprovou, se a maioria aprovou, né? Para não influenciar a decisão da pessoa. E aí você tem as populares, você tem os novos parágrafos propostos, e vocês têm os subindo, os que estão se tornando populares, que são aqueles que tiveram uma quantidade grande de votos num tempo curto. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre esse layout. Explique como é que é a visualização do... Como você clica e tal. Como é que você clica? Foreground, Como seria a visualização dos irmãos? Então, qual é a grande diferença? Qual é a diferença entre o Lite e a versão mais avançada? é o que eu falei, no Lite, ele é muito mais simples, você vê um por um. Então, você tem que ir clicando para você ir vendo os anteriores e os propostos, os próximos, os que estão em discussão. Já na versão que tem o feedback visual, você consegue ter uma noção de uma timeline, de uma linha do tempo, do que está acontecendo. Então, você tem um parágrafo aqui, então a exibição inicial você tem os parágrafos e você tem referências para as discussões, para as novas sugestões desses parágrafos. E para as que já foram sobrescritas, né? Já foram propostas e substituídas. E aí, se você quiser ir vendo mais, você vai clicando aqui, ele vai abrindo uma árvore para a direita de parágrafos propostos. Então, essa parte só é isso. Bom, e aí a gente está entrando aqui agora no plano de ação, né, para dar continuidade ao nosso projeto.
A gente vai fazer um protótipo de layout, né, ao longo do Fire, que seria basicamente só estrutura, desenho, estrutura, bem mais ou menos. Aí depois a gente vai fazer um outro protótipo Hi-Fi, que seria já alguma coisa no computador, mas ainda sem o vínculo da programação, né? O próximo passo seria a modelagem desse banco de dados que a gente está propondo, e aguardando mais feedback de vocês. Depois vamos decidir as rules dos users, né? Qual que seria cada permissão de cargo, né? Por exemplo, a gente vai ter o moderador, o usuário normal, né? E aí a gente tem que ver se a gente precisa ter um admin, outros tipos de usuário. Aceitamos sugestões. Então sempre estamos abertos a todos os tipos de sugestão, né? Aí depois a gente vai desenvolver o banco de dados, programar e vamos iniciar os testes. Tá? Eu acho que é isso. Fala das metas ou não? Metas de prazo? O layout low-fi aqui, o Guilherme se propôs a fazer, né? Então ele vai estar entregando aí pra gente. Quando você vai entregar o low-fi? Até dezembro. Antes de dezembro, até o começo de dezembro. Antes de dezembro. Segunda-feira a gente tem uma reunião com, como é que chama? Leandro. Com o Leandro sobre esse layout mais avançado, né? Para a gente ver a viabilidade. Leandro é um amigo meu que ele é designer e a gente vai estar discutindo um pouco sobre o layout e a user experience, né? Porque nesse sistema que a gente está propondo, estamos desenvolvendo, a user experience é um fator de suma importância, porque tem que ter acesso e conseguir usar o sistema. Porque é muita informação e aí a gente precisa achar a melhor forma de expor isso para o usuário, para que ele não se perca, para que ele consiga entender, assimilar tudo e para que não fique uma coisa também cansativa de ler, etc. Não fique uma coisa muito pesada. Isso que a gente vai estar discutindo, isso que vai ser a pauta da segunda-feira. Beleza. Isso aí, a gente precisa de ajuda. Precisamos de ajuda. Precisamos de, vamos lá, designer que entenda do quê? De user experience e que tenha uma boa base para desenvolver de layout para a web. No banco de dados. Bom, quanto mais conhecimento, melhor. A gente está pensando se vai usar um banco de dados relacional ou não relacional ainda. Tem que fazer pesquisa, se vai ser um PostgreSQL ou um MongoDB. Como nós temos muitas relações N para N, talvez um banco não relacional seja melhor. Estamos pensando nisso e aceitamos sugestões também. Mas na programação. Programação, Ruby, Ruby on Rails, JavaScript, muito JavaScript. Não sei se a gente vai usar algum tipo de framework JavaScript, fora o jQuery, por exemplo, o Ember ou o Angular, mas é provável. Né? Um layout mais complexo provavelmente vai ter framework JavaScript. E questão de programação, meio que os programadores que a gente tem, o Zambani, o Danilo, a gente considera a conta. Mas qualquer tipo de sugestão, se alguém quiser participar do movimento, a gente dá ideia. Vai ser uma página aberta, a gente é tudo open source, né? Qualquer pessoa pode criar um pull request ou um issue lá no GitHub e a gente aprova. Beleza. É isso? Isso. A nossa meta é estar colocando para testes. Eu particularmente. Meta fechada. Eu particularmente gostaria em dezembro já estar testando e iniciar o ano que vem com a ferramenta já para todo mundo. Mas obviamente isso tudo depende da ajuda de todo mundo, né? Afinal de contas somos uma ONG, a gente precisa de ajuda, mão de obra, tem trabalho a ser feito, muita coisa a ser construída, né? E vamos ver o quão rápido a gente consegue fazer isso. Quanto mais ajuda, mais rápido. Então, ajude. É isso aí. Falou. Valeu, galera.